Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal de estudo. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre hemodiálise e diálise peritoneal. Esses dois recursos são utilizados para pessoas acometidas de IRC, que é insuficiência renal crônica, e IRA, que é a chamada IRA, de insuficiência renal aguda, tá bem? Então, qual seria a diferença e por que é feita a hemodiálise? Pacientes que por qualquer motivo perderam a função renal e irreparavelmente atingiram a fase terminal da doença, tá? Então, nós sabemos, né, lembrando lá da nossa aula de anatomia, que o rim ele é responsável pela filtragem, né? Então ele filtra as impurezas para que essas impurezas não caiam na nossa corrente sanguínea. Então, se ela cair na corrente sanguínea, pode sim dar alguns problemas, né? O paciente pode ter uma série de problemas, fora a questão do inchaço, né? Que ele pode ter um edema generalizado, progredindo aí por uma insuficiência cardíaca, entre outros problemas que podem vir a cometer outros órgãos, né? Então é importante, quando percebe que esse paciente está com a função renal alterada, eu preciso então dar um recurso para ele, onde ele consiga fazer modo externo, fazer a filtragem, né, deste sangue, ou que é feita no rim, tá? Então, o que é hemodiálise? Né? Então, o próprio nome diz, né? Hemo é sangue. Então, é um tratamento que ele consiste na remoção do líquido e das substâncias tóxicas. Desculpe, como se fosse um rim artificial, tá? Então, ele vai funcionar, ele vai fazer toda a filtragem, né? Então, mais para frente a gente vai ver um pouquinho como funciona essa máquina. Também vou passar um vídeo para auxiliar o estudo de vocês, tá bom? Então, na verdade, esse paciente vai ter um processo na filtragem, ele vai liberar ureia, creatinina, potássio e sódio, né? Então, tem alguns cuidados que nós temos que ter por conta dessa hemodiálise ou a diálise peritoneal. É, Aqui, mais uma vez, está falando que é portadores de insuficiência renal aguda ou crônica, né? Então, aguda. Então, quando, lembrando um pouquinho da insuficiência, quando essa insuficiência renal passa a ser aguda, né? O paciente, vamos dar um exemplo nos nossos dias de hoje. Então, um paciente acometido pela COVID, ele tem problemas cardíacos, começa a ter uma falência dos órgãos, dentre eles a função renal fica comprometida. Então, esse paciente a gente coloca assim no termo do nosso dia a dia que ele está encharcando, ou seja, ele não está conseguindo liberar aí e está ficando com o sangue, né, entre aspas, sujo, intoxicado. Então, ele precisa pegar essas toxinas e ser liberadas. Então, é uma questão aguda por conta de uma doença, o rim parou de funcionar. Isso não significa que o rim terá problemas e o resto da vida esse paciente vai continuar fazendo hemodiálise. Ele está fazendo devido à situação que ele está passando no momento, tá? Já a insuficiência crônica, quando o paciente ele tem já, o rim já não funciona, não tem mais como funcionar e ele é obrigado a fazer essa hemodiálise determinada aí pelo médico, uma vez por semana, duas, três, quantas vezes forem necessárias para poder fazer a extração das toxinas desse sangue, tá bem? Aqui tem um paciente numa máquina de hemodiálise, só para a gente poder visualizar mais ou menos como é essa máquina. A pessoa para operar esta máquina ela tem que ser devidamente habilitada. Nós, auxiliares e técnicos de enfermagem, né, a enfermagem em si, se ela não tiver um curso, né, para manuseio, tanto da fístula do paciente, que eu já vou dizer o que é, e tanto da máquina, nós não realizamos a hemodiálise. É feito um treinamento, aí um curso para o profissional.
Então, como que é feita a hemodiálise? É feita com a ajuda de um dialisador, que eu vou passar um vídeo para vocês se dá para ver eles fazendo direitinho a hemodiálise, tá? E ela é formada por pequenos tubos, tá? E esse sangue, ele vai passar, né, por esse dialisador, vai fazer a filtragem e depois ele retorna para a linha venosa, né? Então vai ter ali o sangue arterial e o sangue venoso. Só que a questão da hemodiálise, quando é realizada, ela não fala assim, olha, isso é bom, isso é ruim. Ela não faz uma separação do que é bom para o paciente e do que é ruim para o paciente. Ela simplesmente coloca aí, entre aspas, o sangue limpo. Ela limpa todo o sangue, né? Por isso que muitas vezes o paciente sai da máquina enfraquecido, tá? Porque ele perde uma série de eletrólitos durante a realização da hemodiálise. Então ele é ligado a uma máquina, essa máquina vai puxar o sangue através de uma bomba, vai passar por esse filtro tem uma membrana semipermeável, ela vai retirar as toxinas, né? E conforme vai realizando a hemodiálise, a pessoa que está realizando, né, o profissional, ele vai colocando a infusão de heparina, né? Por que precisa colocar heparina? Para que esse sangue não coagule, para que não forme presença de trombos, para que esse paciente não venha ter nenhum problema de uma trombose ou algum entupimento, né, em alguma artéria e ele infarte ou tenha um AVC durante o processo de hemodiálise. Então aqui nós temos uma máquina, né? Então dá para ver aqui o filtro da hemodiálise, do coletor de ar, o sangue filtrado de um lado, o sangue cheio de toxinas do outro, tá bom? É exatamente assim que é ligado, um para a região da proximal da mão, né? E o outro da palma da mão e o outro mais proximal perto do coração, tá bom? Como se fosse a pequena e grande circulação, tá? Nós vemos aqui uma seringa de heparina, né? Essa seringa de heparina, ela vai sendo injetida aos poucos pelo profissional, tá? Então, no centro fica o sangue cheio de toxinas e em volta o líquido da diálise chamado banho de diálise, sem nenhuma toxina, tá? Eles ficam separados por uma membrana porosa que permite a troca de moléculas. E o sangue rico em toxinas, através da membrana do filtro, passa essas substâncias para o banho de diálise que não contém nenhuma toxina. É estranho falar de como é feita a diálise, né? Mas é como se, a grosso modo, tá, pessoal? É como se esse, essa membrana porosa fosse um filtro de café, vamos colocar assim, tá? Então, as toxinas é o café, o pó de café, e você joga a água. Então, quando é filtrado na garrafa ou no bule, sai um café sem o pó de café, que seriam as toxinas, tá bem? Então, é feito essa filtragem nessa membrana porosa. Aqui ele está mostrando o líquido, né? Essa membrana, né, porosa, ela normalmente, alguns hospitais é utilizado de forma descartável, outros hospitais é colocado para o paciente na máquina e depois é realizado a lavagem e realizado a esterilização e depois ele volta para o circuito para um próximo paciente usar, tá bom? Então aqui mais uma vez, né, tá marcando aqui o líquido de diálise cheio de toxinas, depois o sangue limpo. Então o sangue cheio de toxina ele é simbolizado pelo vermelho e o diálise simbolizado pelo sangue já limpo, né, o sangue azul. Tá? Por isso que fala que, mas tem sim sangue azul. É porque o sangue está limpo e cheio de oxigênio, tá? Mas o sangue não é azul, aqui é apenas para simbolizarmos, tá bem? Num geral, o médico normalmente pede 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tá? Ou então segunda, quarta e depois no sábado, para poder passar o final de semana. Então depende muito da condição clínica do paciente, tá bem? Ah,
lembrando, pode existir variações, lembrando que o paciente que faz a hemodiálise, não necessariamente ele não apresenta diurese, tá bom? Então, ele pode apresentar a diurese. Então, vamos tentar entender o seguinte: quando o paciente consegue eliminar a diurese, ele não vai ter problemas de inchaço corporal, ele não vai sofrer de anasarca, que é um edema generalizado. Então, ele não vai ter inchaço, porque ele apresenta diurese. Então, ele toma água e faz xixi, tá bom? Aí vem a pergunta, mas como assim? Então, por que que ele tem que dialisar? Ele tem que dialisar porque ele apresenta a urina, mas a urina não foi filtrada, ela passa direto, tá? E aí, se a urina não foi filtrada, a corrente sanguínea está cheia de toxinas. Então, quem vai liberar quem vai filtrar essas toxinas é a hemodiálise, tá bem? Então, não são todos os pacientes que fazem hemodiálise que têm restrição de líquido, tá? Não são todos que não eliminam diurese. Normalmente, esses que realmente não conseguem eliminar nenhum tipo de urina, né, não consegue, o médico ele deixa uma restrição hídrica de 1.000 ml no máximo por dia, né? Então, 1.000 ml vai incluir tudo que esse paciente come. A gente tem que aprender a medir até a maçã, quer dizer, a maçã, a banana, ou seja, a fruta que ele come, o arroz, o café, a sopa, a água, suco, tudo entra como líquido, até a alface que ele come. Tem que dar uma forma de ensinar esse paciente, né? E você também, como profissional, se estiver na aula, na área hospitalar e tiver essa restrição, na hora de administrar as medicações endovenosas do paciente, ou até mesmo as medicações via oral, a gente precisa administrar com o mínimo de água possível, tá? Para que esse paciente receba menos água, para que ele não tenha problema com, entre aspas, encharcar, tá bom? Na insuficiência renal aguda, né? Foi aquilo que eu comentei no início, então acomete pessoas a princípio com os rins estão normais, porém foram atacados por algum evento, né? Ou uma sepse, alguma intoxicação, né? Ou então pacientes que ficam na CTI, né? Ou UTI, muito tempo deitado, começa a acometer o pulmão, depois vem a função renal, então precisa fazer hemodiálise, mas não significa que esse paciente vai ficar realizando hemodiálise até o final da vida dele, tá? Isso pode ser reversível. Pacientes em hemodiálise são submetidos a uma pequena cirurgia vascular que liga uma artéria e uma veia, tá? Então, a gente vai ver aqui quando o nome desse que é acometido, que é colocado no braço, né? É fístula. Então, liga uma artéria e uma veia para poder ficar o fluxo maior, para poder ligar, até para poder ligar a máquina. Então, um cuidado de enfermagem importantíssimo que a gente não pode esquecer. A fístula ela é bem visível, o braço do paciente fica até meio que deformado. Nesse braço, a gente não pode puncionar essa fístula, só o profissional que foi preparado para isso pode fazer a punção para a realização da hemodiálise, tá? Porque eu tenho uma artéria ali, então eu não posso fazer um furo. Esse paciente ele vai ter que tomar bastante cuidado com este braço, ele tem que ser orientado, né? Porque se ele cair, ralar e romper, é uma artéria que vai romper, né? Então ele pode sim ter um choque hipovolêmico se ele machucar este braço. Eu não posso de forma alguma ferir os sinais vitais desse paciente nesse braço. Eu deixo ele, finge que ele não existe, tá bom? Nesse braço que tem a fístula. Então a veia passa a receber o alto fluxo da artéria, começa a se desenvolver, crescendo e engrossando sua parede. Então, quando é feita a fístula, quando o médico vai fazer este procedimento, ele precisa ver se o paciente tem condições de fazer, tá bom? Não é assim, vou fazer, tá?
se tem condições de fazer. Se for fazer a fístula, ela vai ter um tempo para que ela possa ter para que essa parede do vaso fique um pouco mais maciça, né? Então vai crescer e engrossar a parede, ficar forte para aguentar a pressão da máquina da hemodiálise. Aí sim o médico vai liberar para poder fazer a hemodiálise. Então não é assim, fiz a fístula e já vou instalar. Não, faz a fístula e depois retorna no médico, ele faz uma reavaliação e ele vai liberar para começar a fazer a hemodiálise naquela fístula. Aqui tem o desenho de uma fístula, dá para vocês verem como ela é grossa, né? Como ela é bem densa, ou como fica o braço. O braço chega a ficar até meio defeituoso. Então, para procedimentos, esqueçam deste braço, tá bom? Deste membro. Então, aqui tem um ponto negativo para a fístula, né? Pelo menos uma vez por mês. Um mês, desculpa aí, pelo menos um mês, né, para se adaptar, o que eu havia falado no início. Então, assim, e nem todos os pacientes podem esperar por esse intervalo. Então, no caso, quando o paciente não pode esperar, ele já precisa começar, o paciente ele vai fazer um porte-à-carte, né, na região jugular do paciente, ele vai começar a fazer hemodiálise através desse catéter, tá? Ele começa a dialisar, e depois ele faz a fístula. Quando a fístula estiver pronta, ele tira o catéter, tá bom? Então, aqui tem a questão do catéter, tá vendo? Tem um vermelho e um azul. O vermelho, ele indica o sangue venoso, que é rico em CO2. O azul indica o sangue arterial, que é rico em O2, tá? Ele prolonga-se até a nossa veia cava, na ponta da entrada do coração, tá? E assim que faz, já pode realizar a hemodiálise. Tem paciente que realiza, tem médico que realiza em sítio cirúrgico e tem médico que faz já a introdução desse catéter na própria UTI, tá? É muito difícil fazer a introdução desse catéter numa clínica médica ou cirúrgica, tá? Quando o paciente precisa realizar, é marcado para ele subir ou para a UTI ou para o centro cirúrgico. Por quê? Precisa se ter próximo, né, equipamentos de emergência. Então, se esse paciente descompensar, precisa ter um material de intubação, precisa ter ambu, né, ele precisa estar monitorado. Então, alguns cuidados precisam ser realizados para que seja feita a inserção desse catéter na jugular, tá bom? Então, aqui dá pra gente ver o catéter, é ruim, pensa que é bem na dobra do pescoço, né? Então, olha como ele é ruim. Nesse catéter, pessoal, não vai fazer medicação, tá bom? Ele vai ser exclusivo para hemodiálise, tá? Porque precisa heparinizar esse catéter, né? Então, no catéter venoso periférico, a gente saliniza, então a gente coloca um sorinho fisiológico para manter o acesso venoso salinizado, não é isso que a gente faz? Então, a gente faz uma medicação em bolos para poder manter aquele catéter, a gente lava o acesso e saliniza ele, tá? Quando a gente faz o acesso venoso o catéter na jugular, a gente não saliniza, a gente hepariniza. A gente usa a heparina, então a gente aspira, 1 ml de heparina para 9 de AD, tá? E vai fazendo durante o nosso plantão, né? A gente vai utilizando essa heparina no paciente a cada manuseio, tá bom? Aqui a gente fala um pouquinho sobre o manuseio, né, desse catéter venoso central. A gente tem que pensar que é um catéter extremamente invasivo. Então, se eu coloco as mãos, né, sem uma higienização ou não realizo a asepsia correta, eu posso levar uma bactéria. Essa bactéria ela caminha pela corrente sanguínea do paciente, podendo levar ele a uma sepse, né? Então, para lembrar um pouquinho da sepse, ela é uma infecção, é uma infecção generalizada, né? Então, essa bactéria normalmente ela vem pelas mãos do profissional, por uma má higienização, ou porque de repente trocou a fralda do paciente e depois não higieniza após a fralda e mexe no catéter central,
né? Então, a própria bactéria do paciente que estava ali na sua mão não passa um álcool de forma correta e acaba levando aí uma bactéria para dentro da corrente sanguínea desse paciente, ou seja, agravei a vida do ser, né? Podendo levar esse paciente a óbito por causa de uma bactéria, que por falta de um cuidado tão simples que é a asepsia das mãos e do catéter, tá? O catéter de hemodiálise é uma solução provisória, então o catéter não vai ficar a vida inteira. Já a fístula, ele é uma situação que ele vai ficar, tá bom? Com essa fístula o resto da vida dele. Então, quando ele decide fazer a fístula, mesmo se ele parar de dialisar, a fístula vai permanecer, ela não vai reverter, tá? E a fístula é muito mais eficiente porque por conta do tamanho, do fluxo. Quando eu faço uma punção no catéter, eu não consigo aumentar o calibre, tá? Então o calibre vai ser pequeno, então eu faço a hemodiálise, mas ela não é tão fidedigna quanto a uma hemodiálise realizada através da fístula. Então a fístula é muito mais eficiente do que o catéter de hemodiálise, tá bem? Durante a hemodiálise, o paciente ele faz uso de alguns medicamentos, né? Então, ele precisa de medicamentos para pressão arterial? Sim, precisa. A maioria dos pacientes que têm insuficiência renal, eles acabam retendo sódio, porque a urina ela é composta praticamente de sódio, né? Então eles têm uma quantidade, quando vai fazer o exame de ureia e creatinina, que vai aí mensurar como que está funcionando o rim, vai dar extremamente alterado, porque o rim não funciona, então ureia e creatinina são dois exames que servem para poder verificar a função renal, e ela acaba dando alterada. E o sódio, então, esse paciente automaticamente, ele vai ter problema, sim, com a questão da pressão arterial. Normalmente eles são hipertensos e precisam fazer uso da medicação para controle da pressão arterial, tá? Mas como na hora da hemodiálise é retirado tudo isso da corrente sanguínea, durante a hemodiálise ele pode ter uma hipotensão severa. Então, tem paciente que não vai realizar hemodiálise e na máquina passa mal, por exemplo. Por isso, quando vai para a máquina, normalmente é ofertado comida, né? Então, o próprio hospital oferta lanche, comida, às vezes até refrigerante mesmo, que eles estão com vontade, eles levam, né? E por que isso? Porque a máquina vai filtrar tudo, então é o momento que eles podem comer, né? Exatamente para evitar essa hipotensão. Então, às vezes o médico fala assim, ó, vamos dialisar uma vez por semana, vai dialisar na sexta-feira. Então, o senhor toma remédio segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o senhor não toma o medicamento para pressão arterial, porque sabe que na máquina já é um efeito colateral de quase 99% dos pacientes terem uma hipotensão na hora de realizar essa hemodiálise, tá bem? E também é utilizado, né, todos os medicamentos todos os pacientes após uma sessão de hemodiálise, ele toma um medicamento chamado eritropoetina, né, ou ferro endovenoso, por conta da anemia, né? Então, o mais utilizado é a eritropoetina, tá? Que é um medicamento de alto custo, mas o governo ele fornece para os pacientes acometidos de IRA ou IRC, tá? Então, possíveis complicações. Então, aqui eu tenho febre, devido às bactérias ou substâncias que causam, né, na corrente sanguínea, dialisado aquecido, né? Então ele não pode ficar, se tiver com uma temperatura, então se ele estiver mantendo uma temperatura de 39 graus, por exemplo, né, ele está hipertérmico, então eu não posso realizar a hemodiálise com essa temperatura, né? Significa que ele está com presença de bactérias. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar o medicamento, aguardar a febre baixar e assim dialisar, comunicar o médico para o médico entrar ou não com antibiótico,
tá bom? Mas no momento da máquina não adianta entrar com antibiótico. Se ele vai dialisar, você vai entrar com antibiótico, ou a máquina vai filtrar todinha a ação do antibiótico e não vai resolver. Tá? Reações alérgicas, né? Pode ser por conta de alguma substância que tenha no aparelho, porque tem as substâncias, a própria heparina, dentre os medicamentos que às vezes é feito na hemodiálise mesmo, hipotensão, por conta da extração, né, dos fluidos, ritmos cardíacos anormais, né, por conta do potássio. Então, nós temos o potássio, nós temos uma bomba de sódio e potássio no nosso coração, e essa bomba, ela controla os batimentos cardíacos, e quando ela é retirada, automaticamente o coração, ele bate de forma desrítmica, tá bom? Êmbolos de ar, porque pode entrar aí ar através do aparelho, e hemorragia no intestino, cérebro, olhos ou abdômen, tá bom? Pode ter essa hemorragia porque é utilizada heparina, então o sangue vai ficar mais fluido, ou seja, né, eles falam, meu sangue fica mais fino, não é fino, é fluido, né? Porque é utilizada a heparina. Então, cuidados de enfermagem durante a sessão de hemodiálise. Verificar os sinais vitais. Então, você precisa verificar principalmente o peso do paciente antes e depois, para saber quanto que ele perdeu na máquina, tá bom? Porque o paciente, ele chega inchado, né? Ou seja, ele chega edemaciado, então ele está pesando lá 100 quilos, ele sai da máquina com 80. Então, ele estava retendo 20 quilos, ou seja, 20 litros de água, tá? Esvaziar a bexiga, se ele apresentar assim diurese, medir essa diurese, tá? Verificar quais medicamentos o paciente está fazendo uso e administrar a medicação prescrita pelo médico. Ficar atento ao sangramento nasal ou cutâneo, né? Relatar e observar a presença de tremores, sonolência, náuseas, vômitos, tonturas, cãibras, né? Então ele vai perder aí o potássio dá bastante cãibra, então eles sentem muitas cãibras durante a sessão, tá? Dieta e hidratação, aquilo que eu havia comentado durante a diálise, e fazer o controle do balanço hídrico, ou seja, quanto que ele está eliminando, né? Durante quanto ele entrou, esse controle hídrico que a gente fala né? Então, a gente vai promover hidratação. Então, a gente coloca 2 litros de água. Então, vamos dar um exemplo. Esse paciente entrou com 100 quilos, tá? E você vai promover para ele, durante a sessão, você vai promover para ele 10 quilos. Estou chutando alto, tá, pessoal? 10 quilos, ou seja, 10 litros dentro que ele comeu, dentro que ele bebeu. 10 quilos, então totalizando 110. Então, pelo menos esses 10 que você deu tem que sair, né? E mais aquilo que tem de água, de líquido, né? Extracorpóreo, ou seja, extra não, né? Que seja de líquidos que vão sair na hemodiálise, tá bom? Eu não sei se ficou claro. Se não ficar claro, faz aí a perguntinha, tá bom? Então, esse balanço é isso, é colocar tudo que você administrar. 5 ml de soro fisiológico, 10 ml de Novalgina, mais 10 ml de adrenalina. Então, tudo que você colocar para o paciente precisa ser anotado para que depois isso seja subtraído daquilo que você ingeriu para saber exatamente quanto que o paciente perdeu na máquina, tá bom? Fazer curativo compressivo e bem compressivo mesmo na região da fístula, pesar o paciente, sinais vitais, medicação, orientar o paciente a não pegar peso com o braço na incisão, não aferir pressão arterial ou administrar medicação neste membro e sempre valorizar as queixas do paciente, tá bom? Limpar e desinfectar o aparelho dialisador. Então, normalmente, quando tem um lugar que realiza a hemodiálise, tem uma pessoa específica para fazer tudo isso. Lembra que eu falei isso no início, né? Então, a gente não vai chegar lá, nem no estágio, e nem no nosso dia a dia, pegar um paciente que faz hemodiálise, eu vou lá e vou instalar a máquina nele. Não, tem um profissional para isso, beleza? Então, quais são as complicações que podem ocorrer
durante essa sessão de hemodiálise. Então, as complicações podem decorrer devido a mudanças rápidas no equilíbrio dos líquidos e do sódio. Então, esse paciente pode ter câimbras, hipotensão, embolia gasosa, né? Embolia gasosa é questão do ar, né? Hipovolemia, né? Então, hipo é pouco volume, ele vai estar recebendo um pouco volume, então, devido a náuseas e vômitos, ele pode apresentar muito vômito durante a sessão de hemodiálise, isso vai fazer com que ele perca mais líquido ainda. Esse paciente pode chocar, né? Pode ter convulsões, esse paciente pode parar na máquina também, tá? Então, é um lugar de extremo cuidado, qualquer queixa do paciente é importante, nada é bobo, né? Ah, mas se o paciente falar que tá com tremor no olho é importante? Ele pode estar começando com uma microconvulsão ocular. Então, eu preciso ficar atenta a todas as queixas do paciente, tá bem? Extravasamentos sanguíneos ocorrem quando as linhas sanguíneas se desconectam, né? Ou quando as agulhas de diálise são deslocadas acidentalmente, então é como se perdesse o acesso, então a agulha saiu, automaticamente tem um orifício um calibroso e acaba tendo extravasamento de sangue. Arritmias, né, podem resultar das alterações eletrolíticas, ou seja, então ele tem um balanço hidroeletrolítico descompensado, tá? E ele acaba tendo essa questão da arritmia, perda de sódio, potássio, dentre outras coisas que podem ocorrer no coração. Desequilíbrio dialítico, né? Então, deslocamento de líquido cerebral. Então, vejam o quanto é importante e perigoso, né? Se a gente não se atentar a qualquer queixa do paciente. Então, nós somos os olhos deles. Então, normalmente, a gente já está dentro ali da clínica, a gente já conhece quais são os sintomas, então o paciente, a gente já sabe se ele começar a apresentar qualquer hipo ou hiper, ele pode apresentar alguma confusão mental, suor frio e pegajoso, né, as bocas arroxeadas, né, fica descorado, apresentando tremor, então a gente já sabe mais ou menos. Então, às vezes o paciente fala, tá tudo bem, aí você olha na cara do paciente e não tá tudo bem, né, então precisa fazer aí uma intervenção, comunicar, né, o médico para saber se continua ou não, porque às vezes o médico fala, olha, vamos ficar 5 horas na máquina, só que com 2 horas o paciente começa a ter uma hipotensão severa e começa a convulsionar. Você vai deixar na máquina porque o médico pediu? Não, suspende a diálise e comunica ao médico, tá bom? Então, muitas dessas complicações podem ser evitadas se o profissional de enfermagem estiver alerta e o acompanhamento do paciente durante a sessão, ou seja, não posso ligar o paciente na máquina e sair para tomar café. Café, velho, você toma antes ou depois. Durante a sessão, não. A não ser que tenha um colega seu que vai ficar de olho. Eles não podem ficar sozinhos dentro da sala, tá bom? E aí, falamos um pouquinho de hemodiálise. Então, a hemodiálise, ela é feita numa clínica, ela é realizada numa clínica ou no hospital. Eu não tenho como fazer hemodiálise em casa, porque eu preciso de uma máquina de cuidados de enfermagem intensivos, dentro de uma equipe que ele passa lá. Ele vai passar com nutricionista, com psicólogo, tem toda uma equipe multiprofissional para poder cuidar desse paciente. Mas aí o paciente começa a ter alguns problemas e o médico fala, a gente não precisa ainda fazer a hemodiálise. A gente vai iniciar agora fazendo a diálise peritoneal. Então, já a diálise peritoneal, ela também é um tratamento que substitui as funções dos rins, né? Ele tem o mesmo objetivo da hemodiálise, que é tirar o excesso de água e substâncias tóxicas para o organismo, tá? Só que ele acaba aproveitando o revestimento no interior do abdômen. Então, na membrana peritoneal é onde vai ocorrer toda a filtragem. Então, vamos entender agora como que isso vai acontecer. Então, vocês estão vendo aqui do lado um paciente sentado e ele ligou, vamos colocar assim, a diálise peritoneal nele, tá bom? Então, vejam aqui em cima, tá? Eu tenho aqui, ó, uma diálise peritoneal que ele pode ligar em casa. É feito
né, uma punção na região do abdômen, é feito um catéter, tá? Esse paciente fica com esse catéter, vai para casa, é orientado como ele faz a higienização e os cuidados, tá? Ele vai ter um suporte, nesse suporte ele liga esse líquido, ele vai ligar esse líquido e vai ligar, né, parece um extensor, dá para vocês verem aqui, tá? E esse extensor ele vai ligar aonde? No abdômen dele, tá? Então ele vai conectar no abdômen e vai colocar esse líquido. Então pode ser que ele coloque 5, 6 litros, 2 litros, conforme prescrição médica. Ele coloca o líquido no abdômen. Normalmente ele coloca esse líquido na parte noturna, antes de dormir. Ele liga essa diálise. Ele tira essa extensão, tá? E dorme. No dia seguinte, ele faz o quê? Ele liga novamente a extensão, só que com uma bolsa de drenagem, que é a bolsa que vocês estão vendo lá embaixo. Então, ele liga essa bolsa nessa extensão e ele tira este líquido. O que acontece? Enquanto esse líquido fica agindo na membrana peritoneal do paciente, ou seja, dentro do abdômen da barriga, né, vamos colocar assim a grosso modo, ele vai extraindo as substâncias e depois ele faz como se fosse uma troca, ele gruda tudo, tá, nessa substância, e quando eu ligo novamente pela manhã e faço a drenagem, a bolsa sai cheia do excesso de potássio, ureia, creatinina, sódio, dentre outras toxinas. Inclusive sai a glicose, tudo. Todas as toxinas são eliminadas nessa bolsa de drenagem, como eu falei para vocês. A hemodiálise, ela não fala isso aqui é bom, vou deixar. Isso aqui é ruim, eu vou tirar. A diálise peritoneal é a mesma coisa, tá bom? Ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Simplesmente tem um negocinho ali e ela vai lá, tira e pronto, tá? Na diálise peritoneal, né, então tem uma solução, né, que chama solução para diálise, entra no abdômen por meio de um tubo, né, que eu falei no início, no slide anterior. As substâncias passarão aos poucos através das paredes dos vasos sanguíneos, da membrana, para essa solução de diálise. E aí ela vai pegar o que é ruim e voltar o que é bom para a corrente sanguínea do paciente, e aí depois eu tiro esse líquido que vai ficar armazenado na região peritoneal do paciente. Depois de algumas horas, a solução é drenada do abdômen e a seguir volta a se encher o abdômen com uma nova solução de diálise. Então, ou seja, esse processo de purificação, ele pode ser realizado várias vezes, como o médico pode pedir, olha, ligue à noite, ligue de manhã. Liga a cada 2 horas, tá bom? Então, isso vai ser feito conforme prescrição médica e o paciente é extremamente orientado. Então, se chega um paciente desse pra gente, numa clínica médica que faz a diálise, tem uma bolsinha que é para fazer a drenagem, tá? Não é uma bolsinha, tem uma maquininha que fica embaixo fazendo esse processo junto com a bolsa de sucção. Então, precisa ter todo o equipamento. Auxiliar técnicos de enfermagem e enfermeiro podem ligar a diálise peritoneal no paciente e colocar a bolsa para fazer a drenagem? Pode sim, tá bom? É claro, se você não sabe fazer, não vai dar um de louco e vai lá botar a mão e fazer, entendeu? Tipo, pede orientação para a enfermeira, pede orientação para quem sabe fazer. Aí sim você vai fazer o Paranauê certinho, né? Mas vocês sim podem fazer, o que é diferente. Por quê? Porque o método não é tão invasivo. Eu não estou mexendo com a artéria e veia do paciente, com punção, né? De fístula, de catéter venoso central, de jugular. Eu estou mexendo com um catéter que foi feito em sítio cirúrgico, que sim, eu tenho que tomar cuidado, mas que eu consigo mexer porque não é tão invasivo, beleza? Então, aqui, mais uma vez, que é planejada de acordo com as necessidades do paciente, também pode ser realizada no domicílio. No domicílio, esse paciente tem que ser orientado, lugar limpo, iluminado, arejado, não dá para fazer em qualquer lugar. Vai ter um tempo, não vai encher o peritônio do paciente em questão de 1 minuto, é gota a gota, então tudo tem que ter tempo para ele poder fazer isso, tá bem?
indica uma série da Netflix para ele e fala, liga a diálise, né? Acabou o primeiro episódio, desliga a diálise, vai combinando com o paciente da forma que ele achar melhor, tá bom? Traz um pouco de incômodo. Ai, professora, mas isso não incomoda? Meu, claro que incomoda. Tu colocar 2 litros de líquido no abdômen, aquilo vai fazendo um glow, 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 glow na barriga, incomoda, incomoda sim. Mas os pacientes que fazem já estão acostumados, eles não, a princípio eles reclamam um pouco, mas depois para eles é extremamente comum, tá? Então, ela é mais conhecida como DPAC, que é diálise peritoneal ambulatorial crônica, né? O próprio paciente faz, tá bom? Dependendo do caso, pode permanecer filtrando durante a noite, que eu comentei com vocês. O paciente consegue fazer normalmente as atividades do dia a dia, viagem, porque ele tem como levar, né, a máquina e tem como levar o líquido. O líquido ele é fornecido pelo governo também. Normalmente você faz parte você faz parte aí de um projeto, não é projeto o nome, galera, você faz parte de uma... Ah, é que nem meu pai faz parte das ações lá de saúde, da diabetes e tal. Então ele vai fazer parte, eu não lembro o nome agora não. Mas ele vai fazer parte desse projeto, vamos colocar assim. E aí já vai estar aqui, ele vai precisar de diálise tantas vezes por semana, né? Então o governo já põe uma pessoa para ela entregar quantas bolsas ele precisa e quantas bolsas ele vai devolver, porque essa bolsa ela tem que ser excretada em local correto. Eu não posso pegar essa bolsa, colocar no esgoto, né, na bacia da descarga. Ela tem que ser excretada em local adequado. Então, eles levam a bolsa, quando faz a residência, eles levam essa bolsa cheia para poder desprezar no lixo infectante, tá bem? Então, aqui está mostrando como é que acontece o líquido, tá vendo, né? Que o líquido permanece no abdômen por 8 horas, depois é retirado, tá bom? Aqui está colocando que é uma cerca de 2 litros para poder fazer a questão da, da diálise, tá bom? Região abdominal. Esse é um tipo de tratamento, depois de aconselhado pelo médico, então tem uma máquina silenciosa, né? Então, o paciente, ele pode ser tanto um paciente de insuficiência renal crônica como aguda, tá? Para poder utilizar essa diálise peritoneal, tá? Aqui, tá, a automática, tá bom? Então, aqui a automática é a máquina que você vai ligar já os dois, tanto o líquido entrando quanto o líquido saindo, você normalmente liga lá à noite, e aí a própria máquina, ela vai fazendo toda a filtragem, quando você acordar pela manhã já vai estar tudo filtradinho, tá bom? Então não precisa colocar no equipo, não precisa deixar lá. Você coloca a bolsinha na máquina, a máquina vai fazer todo o trabalho, tá bom? Então ela efetua trocas automaticamente durante o sono, ou seja, de 8 a 10 horas, que é a DPA. De manhã desconecta-se da cicladora e deixa fora do sistema de diálise, tá bom? Então essa, na verdade, é muito melhor do que a outra, muito melhor, assim, é mais prático para o paciente, porque não vai ficar tanto tempo esperando a diálise funcionar, tá? A complicação pode se produzir uma hemorragia, tá bom? Por conta do catéter, que ele pode sair do corpo do abdômen, então pode causar alguma hemorragia. São casos raros, mas que podem acontecer, né? E ela pode ser obstruída também por conta da presença de coágulos. Mas aqui, professora, eu uso heparina? Não, não uso heparina porque eu não estou lidando com uma punção na veia ou artéria do paciente. Infecção também pode ser uma das complicações? Sim, se o manuseio não for correto, sempre a infecção vai estar problema, tá bom? Então, a infecção em geral surge por um erro na técnica de esterilização em qualquer passo do procedimento, tá bom? Os antibióticos podem eliminá-lo, caso contrário, precisa extrair o catéter e depois até que se cure e faça novamente, tá bom?
aí o médico pode indicar o que precisa ser feito, tá bom? Se vai fazer uma hemodiálise ou se vai continuar com a diálise peritoneal. Então, uma das complicações mais severas em relação à diálise peritoneal é a baixa de albumina. Então, a albumina é um hormônio que nós produzimos, né? Então, quando nós temos a baixa desse hormônio, tem que fazer a reposição dele. Ou tomar albumina humana em casa, né? Ou no hospital endovenoso. E aí pode acontecer problemas com a tireoide, ataques epiléticos, né? Glicemia, né? Hiperglicemia, né? É, e também pode ocorrer aí hernias abdominais ou inguinais. São casos raros, mas que podem vir sim a acontecer. Também pode ser propensos à obstipação, tá? Então também pode ser pessoas que ficam com problemas intestinais, né? Precisam tomar laxativos, substâncias que amolecem a consistência das fezes. Mas no geral a diálise peritoneal não é feita naquelas pessoas que têm infecções da parede abdominal, né? Então é claro, se a pessoa tem uma infecção, não tem como a gente fazer aí a questão da inserção do catéter, tá? Então aí o médico deve optar por fazer a, a, a hemodiálise. São sinais vitais da pessoa com problema, né, com realizando diálise peritoneal. Regulação do volume e drenagem de líquidos, né? Então, fazer o controle aí, de pesar, né? Então, é importante pesar antes e depois da diálise, verificar os sinais vitais, avaliar estado de consciência, o balanço hídrico, né? Alternar posições para facilitar a drenagem. Então, ou seja, se eu tenho que pensar se o paciente estiver deitado, fazendo, no caso, a drenagem manual, deitado não vai auxiliar muito, mas faz. Ele vai sendo um pouco mais lento. Já naquela drenagem da máquina, né? Ela vai ser mais rápida, né? Elevar a cabeceira da cama, pressionar firmemente a parte superior do abdômen com ambas as mãos, se o fluxo de diálise parar, ou seja, você vai dar, entre aspas, um empurrãozinho, né? Então, aqui a gente também fala sobre a promoção do conforto, ou seja, administrar analgésicos, né? Porque às vezes a gente dor, analgésicos, atividades lúdicas, né? Então, quando eu falei assim, olha, põe uma série, vamos jogar dominó, vamos jogar um baralho, para que ele não fique olhando aquele cotejamento cair, para ver quando vai acabar, são 2 litros, né? Então, tudo isso acaba dando, assim, um estado emocional alterado. Então, é importante que a gente tente dar uma atenção de promoção e conforto, do conforto desse paciente, tá? Encorajar o doente a mudar de posição, porque às vezes esses 2 litros às vezes demoram 1 hora e você ficar só numa posição para receber pode aí ocasionar algum problema com alguma lesão, né? Ou o início e ajudar na higiene oral e na alimentação, tá? Avaliar dificuldade respiratória, né, que são as possíveis complicações, refeições frequentes e ligeiras, técnica asséptica, fazer culturas do dialisado conforme as indicações, né? Então, culturas, na verdade, é você realizar os exames, né? Fazer então vou coletar um swab do catéter, para saber se tem a presença de alguma bactéria, tá bom? Sempre verificar a temperatura corporal, né? Se a temperatura estiver elevada, eu não posso fazer a diálise. Observar se existir a presença de náuseas, vômitos, hipersensibilidade abdominal e se a drenagem estiver turva, né? Então, se a drenagem estiver turva, ou seja, ela tá saindo muito diferente daquilo que entrou, eu preciso comunicar, né? Se eu estiver em casa, eu preciso comunicar o médico ou a equipe que normalmente tem aí de pronto para poder comunicar sobre estar turvo, que pode estar localizado o catéter em algum local que não é adequado, e também pode ter presença de bactéria, como pode estar extraindo algum líquido que não seja necessariamente o líquido da diálise. Tá? O paciente com necessidade de hemodiálise ou diálise peritoneal, quais são os sintomas então que ele pode quais são os sintomas que ele pode vir a apresentar, né? Então, rebaixamento do nível de consciência, né? No caso, se ele tiver uremia,
que a ureia, né, alterada ou confusão mental. Isso não é só para o paciente que tem problemas que faz a diálise, tá? Qualquer paciente que tem a ureia alterada, ela causa confusão mental. Então, se vocês tiverem algum paciente, por exemplo, que tem diabetes e tiver com o nível de consciência rebaixado ou confusão mental, isso pode ser a diabetes pode estar muito alta, tá? Formigamento ou cãibras, hálito urêmico, né, com odor de urina, fraqueza, náuseas, vômitos, hemorragias digestivas, cefaleia, dispneia, alteração da coloração da pele ou prurido. Tudo isso podem ser sinais e sintomas da diálise. Também pode apresentar sinais de anemia, enfraquecimento dos ossos, porque, né, ele acaba apresentando um quadro clínico alterado por conta do que é extraído na diálise, assim bem como na hemodiálise, tá? Então, toda vez que é feita a questão dos exames, né, é sempre coletado ureia, creatinina e potássio, tá? Então, se realmente der muita alteração, não tiver, se estiver dando alteração, se tiver uma quantidade maior nos exames, né, na corrente sanguínea, significa que a diálise peritoneal ela não está sendo efetiva. Então, ele não vai mais poder fazer a diálise, ele vai ter que entrar provavelmente com uma hemodiálise, é claro, isso conforme prescrição médica, orientação médica. Então, aqui nós temos no quadro as vantagens e as desvantagens da hemodiálise, que segundo o SIMS, né? Então, a vantagem da hemodiálise não depende do paciente, né? Não sobrecarrega a família, o cuidador. E o centro de diálise sempre tem uma estrutura social, ou seja, sempre vai ter um psicólogo, vai ter um ambiente adequado, limpo, confortável, tranquilo, né? Então tem psicólogo nutricionista, sempre vai passar no médico antes e depois da hemodiálise, então ele tem um todo um respaldo, né? Às vezes vantagem é que pode predispor a angina, infarto e acidente vascular encefálico, o acesso mais difícil, complicações como sepse, tolerâncias às intercorrências, né, interdialíticas, ou seja, hipotensão e arritmia, anemia, né, mais vezes, então esse paciente que vai mais vezes ao centro de diálise, ele fica mais, a imunidade dele já fica um pouco mais fraca, então ele pode pegar bactérias com maior facilidade, né, e longos intervalos entre as refeições, então não pode comer a cada 2 minutos, por exemplo. Na diálise peritoneal, as vantagens, né, que é uma vantagem que pode ser realizada no domicílio, é mais fácil de manter o acesso, né, a infecção é menos frequente, menos grave, porque não cai na corrente sanguínea de pronto. A anemia também é menos grave. Maior segurança para idosos com doenças cardiovasculares. Transporte para o hospital, centro somente nos retornos. Então, ou seja, você não precisa ficar indo direto no hospital, tá? E a desvantagem é a dificuldade dos pacientes em relação à mobilidade, prejuízos funcionais, alterações musculoesqueléticas, redução na habilidade manual ou confusão. E também pode provocar uma sobrecarga, né, do familiar e do cuidador, porque ele vai sempre precisar de uma pessoa para estar com ele. No caso da hemodiálise, normalmente os centros de hemodiálise, eles estão hoje em dia fornecendo um carro da prefeitura e já pega as pessoas daquela região e leva para poder fazer hemodiálise, leva e traz. Então não fica totalmente dependente do familiar, tá? Ele consegue ir e voltar com segurança para a clínica e voltar. Isso garante que o paciente faça os exames direitinho, a hemodiálise direitinho, tá? Bom, pessoal, então o que eu tinha para passar sobre a hemodiálise e diálise era isso. Se não ficou claro, ou se tiver dúvidas, por favor, me perguntem, tá? Podem me chamar, eu estou aqui à disposição. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, um bom dia para vocês.